Galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, me chamo Felipe Ramos dos Santos, sou formado em Publicidade pela Universidade de Embi Morumbi e sou formado em História pela Faculdade da Universidade Cruzeiro do Sul. Estou aqui hoje para direcioná-los aí na direção da luz com relação à História, né? Para um futuro vestibular, um vestibulinho aí que vocês queiram prestar aí no futuro. A função aqui é esclarecer algumas dúvidas, explicar um pouco sobre história, né, que é a minha área, e ajudá-los aí a percorrerem o grande caminho da educação. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre história. Vou começar falando sobre as divisões do período histórico, né? Ele é dividido em pré-história, história antiga, média, moderna e contemporânea. Essa é a definição clássica dos períodos da história. É legal também refrisar que essa divisão é uma divisão europeia dos períodos. O que seria isso? Essa é a divisão do colonizador, não do colonizado. Se pegarmos alguns livros em outras línguas de outras culturas, ela será dividida de maneira diferente. Se você pega um livro, por um exemplo, russo sobre história, ele vai dar outra definição. Se você pega um livro oriental, seja ele do Afeganistão, ou da China, ou do Japão, eles terão outras divisões. Essa daqui que nós estamos falando seria a divisão europeia, mais uma vez falando, seria do colonizador, não do colonizado, né? Aqui, como somos da América Latina, né? O último continente a ser, em teoria, conhecido, né, pelo homem branco. Então nós damos a versão do europeu para isso daí, certo, galerinha? Hoje nós vamos falar um pouco da pré-história. A pré-história ela é dividida em alguns períodos, né? O período pré-cambriano, o período paleolítico ou pedra lascada, neolítico ou pedra polida e idade dos metais. O período pré-cambriano é o período em que o homem ainda, período que o homem não, é o período em que a Terra ainda estava em desenvolvimento. O que seria isso? Era o período em que a Terra ainda não estava própria para a habitação dos seres vivos. Né? A Terra ainda estava em evolução, em mutação, né? E nessa mutação da Terra, ela desenvolveu a camada de ozônio, que daí foi possível o começo de uma evolução da espécie dos seres vivos. É bem legal deixar isso aí bem claro também, porque isso é bem importante. Nós não abordaremos com uma profunda intensidade o período pré-cambriano, pois ele não tem ainda muito o homem ser humano enquanto agente do seu período histórico, né? Nós pegaremos mais aí do período paleolítico em diante, é legal deixar isso bem claro. O que é legal falar também é que é o seguinte, esses períodos, eles demoraram muita coisa, né? Falando assim, a gente falando em 15, 20 minutos, parece que foram coisas rápidas, mas obviamente não foram, né? Que nós estamos falando aqui de milhões de anos, né? O período paleolítico ele se entende por 2,5 milhões de anos atrás a 10 mil anos atrás, o que é muita coisa mesmo. Se você parar para pensar, a nossa vida dura em média 100 anos, então 2,5 milhões de anos daria fácil 50 dinastias nossas, no mínimo, chutando baixíssimo. Dá para se viver muito, muitas coisas acontecem em 2 milhões de anos. No período paleolítico, o homem ainda habitava em cavernas, a sua principal atividade era a caça e a pesca, usava-se pele de animais como proteção, né? Porque ainda era a era glacial. Eles eram nômades, eles usavam pedras e madeiras como materiais para atacar outras tribos, tanto para pescar quanto para
caçar. Já existia algum esboço de pintura rupestre, e o principal, que mudou totalmente a história do homem, a descoberta do fogo, né? Aqui no período paleolítico foi onde o homem descobriu o fogo e como manuseá-lo, o que é bem legal. Eu escrevi ali domínio, mas nessa época o homem ainda não dominava o fogo, mas ele descobriu o fogo, o que foi essencial para o seu desenvolvimento. Aqui falando do período neolítico, né? Mais uma vez refrisando que isso também não foi da noite para o dia. O período neolítico ele se entende de 10.000 a mais ou menos aí a 4.000 anos atrás aí. Isso daí dá muita coisa, né? Se parar para pensar, dá algumas dinastias aí, dá para fazer bastante coisa em 5 a 6 mil anos. O que é legal refrisar também é que os longos períodos do homem até chegar, né, no Neolítico. Isso é bem legal e é bom deixar isso bem claro. É um período também conhecido como Pedra Política. O homem começa a observar a natureza e deixa de só se servir dela, ele começa a usar ela, né, que são bem diferentes. Ele começa a fazer agricultura, ainda de uma maneira muito rústica, mas assim começa a ser um homem agrícola. Ele deixa de ser nômade para ser sedentário, começa a aprender o manuseio de pequenos materiais, né? Domesticação de animais e pequenas vilas ainda, pequenas tribos ainda, né? Ainda não eram vilas, ele ainda não tinha esse domínio e tudo mais, mas eram pequenas tribos, né? Eles já estavam vivendo em pequenas clãs ou tribos ou sociedades micros e fazendo uso da terra, domesticação de animais. E aqui também é um período muito legal que a gente tem que falar, que foi o período do advento da roda, que também ajudou muito na evolução do homem enquanto agente da natureza. Também foi no período neolítico o começo da divisão de trabalho, né? Os homens ficavam com algumas coisas e as mulheres ficavam com outros trabalhos. É legal falar também aqui do período neolítico o aumento da população e o fim da era glacial, né? Uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra, né? Porque com o fim da era glacial, o homem começa a se fixar mais nos locais, né? A vida começa a florescer de uma maneira mais forte e ele começa a ficar mais fixo nos locais. Passando um pouco aqui, nós vamos falar também da idade dos metais, que ela está dentro do fim do período neolítico. Ela se enquadra de 5.000 a 4.000, 3.500 aí, né? Anos atrás, antes de Cristo, né? Vamos colocar assim. Também é legal refrisarmos aqui, esses períodos eles não são 100% assertivos, né? Não tem como nós estipularmos assim. Foi 2,5 milhões de anos há 10 mil anos atrás. Não, sempre vai ter uma margem de erro do Datafolha, vamos colocar assim, de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo, porque não dá para fazer isso de uma maneira tão precisa, né? É legal deixar isso bem claro. Obviamente 2.000 anos são muita coisa, mas ainda não temos como mensurar precisamente algumas datas, né? Devido às influências externas e às mudanças de temperatura. Por mais que temos o carbono aí que nos dê precisamente algumas datas, outras ainda não foram tão precisas assim. Foi o início da metalurgia nessa época, o que é bem legal de falar, porque aí o ser humano começou a manusear o cobre, o bronze e o ferro. Isso deu uma revolução, né, na vida da sociedade,
Por quê? Ficou mais fácil fazer a agricultura, ficou mais fácil fazer as cavernas e a vida na sociedade começou a evoluir. Também foi na Idade dos Metais que surgiram as vilas e as primeiras civilizações, né? Isso também é legal falar, porque com o manuseio dos metais, as pessoas começaram a facilitar a vida, né? Como se fosse o nosso garfo e nossa faca. Facilitou muito a vida, então isso fez com que o ser humano ficasse mais fixo e criasse mais vida nos locais em quais eles habitavam. E também é muito importante refrisarmos aqui o desenvolvimento da escrita, porque isso é muito importante. Se pararmos para pensar de 2 milhões de anos atrás a 4 mil anos atrás, assim, é um período absurdamente grande até onde o homem teve a sua evolução do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens. Então, são muitos períodos, são muitas coisas. É legal deixar isso bem claro também. As primeiras pinturas rupestres nas paredes nada mais eram do que o ser humano passando informação adiante daquilo que ele já foi feito. E com o desenvolvimento da escrita, né, já na era dos metais, isso torna-se mais evidente que o homem está passando o conhecimento dele adiante, o que isso significa um sinal de evolução tremendo, porque ele passando a evolução para frente, ele consegue falar que ele conseguiu caçar o peixe, o javali, o bicho que ele estava caçando, de uma maneira X ou Y. Isso fez com que o futuro dele, o próximo, o filho dele, já soubesse caçar e não demorasse tanto tempo para caçar, o que foi diminuindo, né, o período de caça, fazendo com que ele ficasse um pouco mais ocioso para conseguir desenvolver novas técnicas. Isso é bem importante. É nesse período também da Idade dos Metais que surgem as primeiras ferramentas, né? O de cobre, que era o primeiro material, foi usado. Com o tempo, né, nas próximas civilizações, foi desenvolvido o bronze, e mais para frente, em 1000 a.C., foi desenvolvido o ferro, o que possibilitou já imensamente, imensamente mais a evolução. Foi no período da Idade dos Metais também em que o homem dominou o fogo. Lembra que lá atrás eu tinha falado que ele tinha descoberto o fogo? Então, se passaram 6 mil anos a 8 mil anos para ele dominar o fogo. São coisas bem diferentes. E com o domínio do fogo mais os metais, isso fez com que ele conseguisse desenvolver armas muito mais precisas e muito melhores para a sua caça e para a sua pesca. É legal falarmos também na Idade dos Metais, onde a divisão do trabalho ficou muito mais acentuada entre homens e mulheres, cada um tendo a sua função em específico do dentro da sociedade. Foi nesse período também que a gente viu que os primeiros esboços de comércio, né? Quando falamos comércio aqui, é bem diferente do comércio como nós o conhecemos hoje, de você ir em um mercado e comprar com o dinheiro. Lá o primeiro comércio era a troca de materiais ou animais dentro dos clãs, né? Dentro das vilas, né? É legal falar que na Idade dos Metais foram o surgimento das primeiras civilizações, como os egípcios, né, os sumérios, que eles são civilizações que floresceram praticamente ao mesmo tempo devido ao advento do domínio dos metais aí. É bem importante dar uma frisada nisso daí, porque foi onde o homem deu um passo muito grande em direção à sua próxima evolução, que seria a vida em sociedade. E é legal assim pensarmos que isso demorou
milênios, né? Vamos colocar assim, desde o primeiro homem que descobriu o fogo, que conseguiu ali aprender o arado, aprender a agricultura, aprender a olhar a natureza para se beneficiar disso, até o homem que constrói uma civilização, o homem que faz uma escrita, que ele passa para frente o conhecimento. Isso se chama evolução, né? E o homem é um bicho em constante evolução. Hoje nós temos uma noção de sociedade que não vai ser a mesma noção de sociedade daqui a 10 mil anos. Temos que ter essa plena convicção conosco, né? E é legal deixar isso bem claro para todos nós. O que nós conhecemos como sociedade hoje não será a sociedade que as próximas gerações conhecerão daqui a 10 mil anos. E a, o que não foi há 10 mil anos atrás também. Isso é bem importante. É legal falar também que sempre esteve junto ao homem a religiosidade, né? Foi na época do período paleolítico os primeiros templos que nós conhecemos, né, de adoração, seja com relação ao sol, com relação à chuva, sempre esteve muito intrinsecamente ligado também com o ser humano, o, o lado religioso, né? Seja ele qual for a sua divindade escolhida. Então é isso aí, galerinha. Por hoje é isso daí. Dei os tópicos aí mais importantes sobre as devidas idades né, da pré-história. É bom deixar isso bem claro. Eu coloquei aqui por tópico aqui. Não dá para falar muita coisa, né? Porque só temos 20 minutos aí. Então temos que fazer algo mais sucinto. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode chamar aí. Estou aqui para esclarecer qualquer advento que tenha ficado meio nebuloso. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom. Até mais.